Acho que vai estar pegando. Não, segue o jogo. Qualquer coisa a Tá gente vê pegando, tá depois. pegando, tá dando certo. Não, então fechou. Fala aí pra nós então, ô Xará, começa explicando por que que você entrou, tá? Eu tô mostrando sua tela aqui. Pessoal, pra quem não tá Certo. entendendo, isso aqui é a tela do Discord, tá? O Xará, o Luiz Santiago, vai explicar aí o motivo dele ter entrado e o que que tá fazendo ele permanecer no trade, que é um trade que deu calor nele e etc. Então explica aí, Xará, pessoal, o que que você tem de alvo e como que você tá guiando esse trade aí. Beleza. Galera, é o seguinte. A minha percepção de entrada no trade agora foi exatamente nessa barra de ignição aqui, ó. Exatamente aqui. No caso, o mercado veio subindo, acabou fazendo um pivô, tudo em cima da VWAP, média de 20. Por que que eu entrei aqui? Porque, querendo ou não, a gente tinha um certo nível de resistência aqui, por conta até de uma retração que eu tinha puxado aqui no outro dólar. A gente tinha um suporte aqui, tinha uma resistência que acabou virando suporte. E eu interpretei isso como rollback. Entrei no rompimento do gift. Aonde eu quero chegar com isso é numa coisa que a gente, pelo menos quando a gente está no trade, consequentemente a gente para de pensar de forma racional, como a gente deveria pensar como se estivesse fora do trade, e a gente começa a pensar como emocional, no caso. Quando a gente está no trade, quando eu estou no trade, eu procuro analisar candle a candle. Procuro, dentro da operação, dentro daquilo que roda a operação inteira, eu tento procurar sempre as informações que o mercado está me dando. O mercado, ele apenas me dá informações que faz com que eu tome as decisões certas. O mercado não, ele não vai te dar, ele não tem sentimento em si. A gente vai interpretar as informações conforme a gente sabe daquilo, dos padrões que a gente estuda, da parte de candlestick, da parte de leitura de volume, etc. No embasar da análise técnica completa. Então, acabou que o meu stop inicial estava aqui, estava bem aqui embaixo, nos 375, 374. Eu acabei sentindo até um pouco de calor, não desnecessário, mas acabou com isso, que isso me deixou um pouco, de certa forma, digamos, um pouco desconfortável. Claro, já que ninguém gosta de passar calor. Mas acabou que a leitura que eu fiz do mercado foi para que eu ficasse tranquilo. E aquilo que eu até falei na live aquele dia, de seguir o PROR, né? Que é o de parar, refletir, observar e responder. O que o mercado está fazendo. Então, o que ajuda muito é tentar olhar candle a candle. Tentar olhar a parte de volume, tentar olhar a parte de que o mercado está te dando de informação. Não interpretar o mercado de uma forma negativa. O mercado, a mesma forma que eu enxergo o mercado, o Cruz também enxerga. Talvez você que está vendo esse vídeo também enxergue. Cada um interpreta os sinais do mercado de um determinado tipo de sentimento, digamos assim. O sentimento que a gente coloca no trade é aquilo que a gente sabe já. É aquilo que a gente já viu e aquilo que a gente espera. Entendeu? Então, uma das coisas também que embasa muito talvez esse desconforto que a gente fica no trade é que, como eu fiz a entrada aqui, eu não sabia o que o mercado ia fazer. Opa. Simplesmente eu esperava, a minha análise era que o mercado podia atingir meu alvo de 100%, tanto é que meu alvo de 100% está nos 5,40, 5,42. Ele chegou a atingir meu primeiro alvo de 61,8, mas o meu objetivo de trade, no qual o meu risco-retorno, era de pelo menos pegar meus 30 e poucos pontos. E dessa forma de poder ter esse discernimento, de poder interpretar o mercado de forma racional, tem muito a ver também com base na mão que você está operando. Até, se não me engano, o Xará também tem um vídeo de gerenciamento de risco
no canal, e a sua parte emocional, ela está muito ligada à sua parte também de gerenciamento, que a sua mão está compatível com aquilo que você pode operar. Então, a partir do momento que você define seu risco, que tá tudo dentro dos seus parâmetros de trade system, e sua mão está compatível, se você aceita o risco, não tem por que você temer. Entendeu? Se você aceitou o risco, é aquilo que eu até estava falando com o Matheus Prates aqui, esse dia para trás no Discord. O trader em si, ele pode até saber o que ele pode perder, o que ele está arriscando perder, mas ele pode não aceitar. Então, consequentemente, isso é duas vertentes, duas variáveis distintas, de você saber o que você pode arriscar e do que você aceita arriscar. Às vezes, eu aceito perder, sei lá, colocar um número de expressão aí, sei lá, tipo, R$500. Eu posso perder, mas esse posso, no seu consciente, acaba que você não aceita. Então, você tem que fazer com que isso seja natural. De certa forma, que o trade corra bem, entendeu? Porque, às vezes, tudo bem que eu estou operando com a mão bem leve, né? Eu estou me acostumando com o mercado ainda, mas o meu pensamento para o futuro é o seguinte: eu tenho que imaginar como se eu tivesse com a mão grande, para que o meu desenrolar e minha experiência dentro do mercado seja sólida, entendeu? Esse calor que eu passei aqui, às vezes muita gente podia ter zerado. Passou a média de 20, passou a média de 200, ficou brigando nessa região aí, nesse imbróglio. Mas o meu trade system não deu a saída para mim. Xará, Entendeu? só Então, para te interromper rapidinho, fica de olho agora que ele tentou romper topo aí parece que tá falhando em romper sim. topo. Então, De novo na mesma região lá, né? exato, e você tá ganhando aí quase 20 pontos, então dá um ajuste nesse stop aí. Exato. Vou deixar um pouquinho pro mercado dar uma trabalhada aí, vamos ver. Beleza. Minha Você tá maravilha. guardando Galera. agora 8,5 pontos, né? No mínimo você sai com 8,5 pontos. Exato, exatamente. Sim. Então acaba que. E só colocando um adendo aí. Esse trabalho que o Luiz faz com os mentorados é exatamente isso. Entendeu? Até então, muita gente ficou com dúvida em parte de trailing stop. Eu, particularmente, estou bastante dúvida em parte de trailing stop, de como posicionar. Então, o Luiz ele faz um trabalho muito bacana que faz com que a gente tenha que a gente se iguale praticamente. Ó, lembrando que aí é alvo, né? Aí é alvo de 61,8, onde ele Isso, exato. É o primeiro alvo que tentou e o meu... Aí, ó. Me tirou, mas não, segue o jogo. Aí, é exatamente aí que entra mais uma das vertentes que até o Mark Douglas fala, que é independente de tudo, é seguir o plano. Se você seguir o plano corretamente, fazer tudo que tem que ser feito, ao longo prazo, você vai conseguir ganhar dinheiro. E só para finalizar também, o Xará, tentem pensar no ciclo geral de trade, um fluxo de oportunidade. Se o mês tem 22 dias úteis, são 22 dias tradeando, digamos assim, entre aspas, né? Porque a gente não precisa abrir posição todo dia. Mas a gente está frente a frente com um fluxo de oportunidade. O mercado é um fluxo de oportunidade. Cada candle é uma oportunidade que você tem. Mas cada um segue um operacional, a gente segue análise técnica, a gente segue fluxo. Enfim. Mas o que eu digo muita gente fala em hesitar, né? Quando você hesita, quando está tudo dentro do seu trade system e você hesita, você está exatamente se excluindo do fluxo de oportunidade que o mercado te dá. Então, que não eu falei, são 22 dias. São 22 oportunidades que você tem.
o trade em si, ele vai variar. Não vai ser, você não vai saber se segunda, terça, quarta, quinta vai ser gain, terça, quarta vai ser loss. Ele vai ser distribuído em si. São probabilidades. O mercado é feito em cima de probabilidade. Mas a gente tem que colocar que a probabilidade tem que estar a nosso favor, no caso. A nosso favor em termos de padrões, que até então o Luiz explica muito bem no canal dele de padrões gráficos, de uso de Fibonacci. Então, essa probabilidade, quanto mais a gente tiver, consequentemente, mais provável que o trade dê certo. Mas é que nem uma coisa que eu sempre procuro falar, independente do padrão que você está operando, se ele tem 95% de chance de dar certo, se ele tem, sei lá, vou exagerar aí, 110% de dar certo, é probabilidade, entendeu? Independente, é 50% para cada lado. Ou 50% que vai dar seu gain, ou que vai dar seu loss. Pensando assim, o seu psicológico você vai começar a manusear mais o seu psicológico de uma maneira mais racional, entendeu? Tudo isso que a gente faz todos os dias com um mini contrato, com 2 minis, é para lá na frente criar uma base sólida para poder operar lote cheio. Então, tudo vem de uma base bem sólida, para depois a gente poder atingir um patamar mais interessante. Entendeu? Então, é basicamente isso que eu procuro fazer, que eu procuro me atentar, entendeu? Os termos de mão que a gente opera, se você tiver com uma mão ajustada, você consegue enxergar o mercado, que nem, ó, querendo ou não, tipo, se a gente parar para pensar aqui, o Xará, se me corrija se eu estiver errado, o mercado, querendo ou não, subiu em forma de deriva. Uhum. Praticamente uma deriva aqui e no alvo, se não me engano, né? No alvo. Entendeu? E outra coisa que é interessante você ver aí é que é o seguinte, você subiu o stop, botou um stop de gain aí de 8 pontos e meio, pô, mas você tava ganhando 16. Só que é o seguinte, você falou, eu vou arriscar 8 pontos, deixar o mercado voltar 8 pontos e me estopar com gain, né, de 8 pontos e meio, porque se for no próximo alvo, eu vou pegar 30 pontos. Então, quer dizer, foi um trade-off que você fez. O mercado virou, pegou seu stop no gain, tranquilo, você não vai dormir triste hoje, tá ganhando dinheiro, né? E só que se tivesse dado certo, você estaria dentro de um gerenciamento de risco, você tinha ganhado muito dinheiro. Agora, o cara ficar, Perfeito. o meu alvo é 30 pontos, mas deu 10, eu vou ficar saindo, isso no final, no longo prazo, não fecha a conta, porque você faz um gerenciamento de risco, entra no trade porque o gerenciamento de risco é favorável, e você fica cortando o lucro, aí você vai quebrar no longo prazo. Porque quando você tomar stop, você vai tomar stop cheio. Quando você for atrás do gain, você vai ficar cortando o gain no meio. Então não vai dar certo. Picotando o take a profit no meio. Que nem eu tava conversando com o Lucas aqui até agora há pouco. Eu até fiz uma analogia. Cara, já é tão difícil montar no cavalo, cara. É tão difícil esse mercado, é tão complexo, complicado pra gente poder ter uma entrada dentro dos parâmetros segura, assim. Então você tem que tentar tirar do mercado tudo que ele tá te dando. Tentar, cara, absorver tudo. E a tentar absorver tudo que o mercado tá te dando tem a ver com gerenciamento também. E eu bato muito na tecla, às vezes sou até chato de falar tanto de gerenciamento, por conta que o gerenciamento de risco dentro do seu operacional, dentro do seu emocional, é essencial. Entendeu? Então, não adianta você querer tradear com um contrato cheio, com um lote cheio, que não é questão de operacional, é questão de emocional. Quando você olhar para a boleta e estiver vendo 3, 4 mil reais na boleta, você vai querer zerar e o mercado tem, sei lá, 7, 8, 10, 15 mil para te dar. Entendeu? Então, tudo isso é uma base. Cria uma base sólida de gerenciamento e emocional. As coisas elas se desenvolvem. Beleza, Xará? Eu acho que é praticamente isso que eu tento colocar em prática todo dia. Erro sim, tem os meus erros. Até então o Luiz Cruz, ele pega bastante no pé da gente no Discord para
sempre tentar minimizar os erros e tentar maximizar os ganhos. E é exatamente isso que a gente está fazendo há vários meses, graças a Deus, está dando tudo certo. E é isso, Xará. Obrigado aí pela oportunidade de dividir um pouco de como eu vejo aí o trade system e o trading stop que a gente tenta fazer. Eu achei massa que foi o seguinte, por que que eu pedi pra gravar? Porque o Xará entrou na posição, eu tive que dar uma saída, e aí eu voltei, o mercado tinha dado toda essa voltada que deu e tava aqui brigando, né? Falei, pô, você ainda tá? Ele falou, não, eu tô, não atingi o stop. E se fosse um tempo atrás, você não ia estar mais, né, Xará? Não ia estar mais. E exatamente por isso, o Xará. Tipo, por exemplo, se eu tivesse com a mão um pouquinho mais pesada, de 3 contratos ou um contratinho cheio, eu talvez não iria aguentar essa pressão que o mercado deu, essa respirada que o mercado deu. Entendeu? Então, esse lance do gerenciamento da mão que você pode operar, ela pelo menos para mim faz muita diferença. E a longo prazo, que nem tipo, eu quero um dia poder operar que nem o Luiz Cruz, entendeu? Que nem os grandes traders. Então a gente tem que fazer uma base sólida. É que nem uma frase para encerrar aí que eu escutei: não adianta você querer construir uma casa pelo telhado. Então, tenha uma base sólida, aprenda, coloque seu psicológico alinhado, que tudo dá certo. Pode ter certeza que as coisas fluem. Pode ser um pouquinho complicado, mas flui. Show de bola. Xará, obrigado, viu? Vou encerrar o vídeo aqui. Valeu demais. Valeu, Xará. Obrigado, João.